Boa noite, gente linda. Mais uma vez aqui, Regina, falando para vocês, trazendo mais um trecho do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos para Lucas, no capítulo 1, do versículo 57 ao versículo 66. Mas antes de entrar na passagem, quero contar uma coisa interessante para vocês. Navegando na internet, no YouTube, eu encontrei uma senhora e achei muito interessante ela divulgando o Velho Testamento. Muito interessante. E até pensei comigo mesma, que bom. Enquanto eu estou divulgando o Novo Testamento, item por item, versículo por versículo, essa senhora está divulgando o Velho Testamento. Até aí tudo bem. Mas teve lá um momento, eu vi um pequeno trecho, eu não tenho muita paciência para o Velho Testamento, não. E nesse pequeno trecho que eu vi, eu escutei essa senhora dizer sobre Jeová ou Javé, e ela dizer que a diferença é que Jesus era um sacerdote do templo de Jerusalém. Onde que essa mulher tirou isso, gente? Jesus nunca se disse ser sacerdote, nunca. A única vez que ele fala de título dele, ele fala, eu sou o mestre, o professor, o educador. Onde que essa mulher tirou que Jesus era um sacerdote do templo? Nunca. Nenhum dos 4 evangelistas fala que ele era sacerdote. Ele até ia muito pouco lá na sinagoga. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, gente. E ele ia muito pouco e tinha mais. Ele ia lá para pregar coisas que os escribas e fariseus não aceitavam. Ele era sempre escorraçado. Os doutores da lei viviam implicando, armando ciladas para pegar Jesus. Como que ele era um sacerdote? Jesus não foi sacerdote do templo de Israel, da sinagoga lá, não. Onde que essa senhora tirou isso? E daí ela começou a falar umas coisas que eu não vou aqui comentar. Quem sou eu, né? Para comentar sobre o assunto dos outros. É a crença dela. Com aquela, sabe, aquela falazada de elogios a Israel, sem nem comentar as guerras e as matanças. Mas o que eu queria dizer para vocês é como que as pessoas tiram. Antigamente a gente falava, tira as coisas debaixo do braço. Tira as coisas debaixo do braço e fala assim. Não tem. Sacerdote, o único título que ele se deu foi mestre, e ele se chamava de o filho do homem. Então, por que eu vou falar do nascimento de Jesus antes de falar do anúncio de João? Antes de falar do anúncio do nascimento de João. Gente, esse João aqui não é o evangelista, não. Esse João aqui é o Batista. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? E por que eu vou falar antes de falar do nascimento de Jesus? Porque João nasceu antes. Maria vai para as montanhas e se hospeda na casa de Isabel porque ela já estava grávida. E como que ela ia explicar para a sociedade de ter engravidado antes de se casar? No Evangelho fala que era esposa, mas por quê? Tinham 2 situações. Havia uma festa, um noivado, um compromisso firmado entre o casal, para depois de algum tempo haver o casamento. Maria tinha feito essa primeira proposta de casamento. Gente, o povo judeu era naquela época, não sei se ainda é, muito festeiro com essa condição de casamento. Era festa para um mês inteiro.
ficar ali tocando música, bebendo muito vinho, se embriagando e dançando muito por causa daquele casamento, quando era bem sucedido, né? Aquela época que se prometia a menina para o menino da outra família, e aí já começava a festejar o casamento dos dois. Então, Isabel já estava grávida há mais tempo do que Maria. Eles dois têm uma diferença de idade. Por isso que eu escolhi falar primeiro desse nascimento. Aí depois a gente volta lá no anúncio, no cântico de Zacarias, na alegria dele por ter um filho. Por quê? Isabel, prima de Maria. Então Jesus era primo de João em segundo grau. E vale aqui lembrar que os dois não foram criados juntos não foram. Eles foram separados e muito bem separados. João foi estudar com os essênios, lá na antiga Gália, que depois Júlio César mandou dizimar os gauleses, né? João foi aprender com aqueles sacerdotes druidas, que eram os mais adiantados da época, foram massacrados pelo imperador Júlio César. João, então, aprende com eles a arte do batismo, a energia das águas, a energia das árvores, das folhas, de viver uma vida simples. Tanto é que João não comia carne e João não ingeria álcool de forma alguma e andava da forma mais simples. Jogava em cima do corpo um pelo de um camelo e para ele aquilo estava muito bom. Às vezes andava descalço e às vezes usava as famosas percatas da época, né? E João, ele foi anunciado pelo profeta Isaías, que fala sobre ele, que João seria o precursor, aquele que ia anunciar a vinda do Messias. Numa cidadezinha chamada Belém, né? Lá na Palestina, Isaías até chega a falar até a crucificação. Infelizmente, ele anunciou tudo isso. Mas ele dá muita importância a João. E agora eu vou dar a minha opinião própria, gente. Agora sou eu, não está nada escrito aqui nos evangelhos, não. Para mim, na minha opinião, João foi o maior apóstolo de Jesus. João não convivia com ele, não via os feitos dele, né, os prodígios de Jesus, e já anunciava Jesus pelos desertos, pelos lugares longínquos, mas vinha também nas grandes cidades como Jerusalém. E todo mundo escorraçava João, porque João era daquele que gritava, ele era bravo. E quando era questão moral, então podia contar que João ia abrir a boca e esbravejar, como ele fez com Herodes, o governador lá do povo judeu. O que foi que ele fez? Ele foi botar os podres, ele parou lá em frente àquele palácio desse governador e começou a gritar os horrores que ele fazia. E principalmente porque ele foi viver como amante da cunhada, estando o marido ainda vivo. Uma podridão isso tudo. E João botava isso em gritos, para que todo mundo conhecesse a imoralidade, a perversão, a luxúria daquele governador e de muitos outros. Isso ele fazia mesmo. Mas o que ele mais fez foi anunciar a vinda do Messias, sem ficar contando para as pessoas, ele é meu primo. Não. Ele já foi anunciar para aquele povo que o seguia, porque ele tinha discípulos, viu? Ele tinha seguidores. Ele não andava sozinho, não. Aqui no próprio Evangelho fala disso. Então, Isabel,
era mulher de Zacarias. Isabel é a mãe de Jesus. E Isabel é a mãe de João. Maria vai lá ter uns dias com ela, isso nós vamos estudar lá quando eu falar do anúncio. Eu estou passando o carro na frente dos bois, estou fazendo de trás para frente, para aguçar a curiosidade de vocês e para vocês verem como que surgiu esse João. Então, todo mundo ficava ali glorificando a Deus, porque deu essa dádiva a Isabel, que era infértil, ela não tinha filhos. Isabel tinha por volta de 70 anos e Zacarias tinha por volta de 90 anos. Eram os dois idosos. E Zacarias era sacerdote do templo, da sinagoga lá em Jerusalém, aquele sacerdote importante. E como sacerdote, ele era um dos únicos que podia entrar num gabinete fechado, uma sala, uma câmara, sei lá como é que chama aquele ambiente ali, para receber as instruções dos anjos. E aquele dia era dia de Zacarias entrar ali. E apareceu para ele um anjo chamado Gabriel. E Gabriel falou para ele: a tua mulher, Isabel, vai dar à luz a um menino e você vai colocar o nome de João. Zacarias se assustou e pensou. Ele pensou com ele mesmo: como se dará isso? Eu, com quase 90 anos, minha esposa com 70 anos, o que foi que ele pensou? Já não faço essas coisas mais. Vamos falar o português rasgado aqui. Gabriel captou o pensamento de João e disse na mesma hora para ele: porque você duvidou de mim, você vai ficar mudo até que o menino nasça. Gente, agora vocês imaginam a situação desse senhor, desse idoso, chegar em casa mudo, sem poder falar nada, e convidar a esposa de 70 anos. Imagina, que coisa mais difícil. Ela, com certeza, deve ter negado, ele insistiu, sem poder explicar para ela o que aconteceu. E ela engravidou. E aí, nasceu João. Nós vamos ver aqui a seguir. E aconteceu que ao 8º dia, o menino tinha 8 dias, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, que era o nome do pai dele. O que é circuncidar? Circuncidar é cortar o prepúcio. Os judeus fazem isso até hoje. Nasceu a criança, já vai lá e corta. Umas coisas esquisitas. Aliás, tem uma carta de Paulo que ele só fala disso. Se corta, se não corta, se circuncisa, se não circuncisa. Aquele que foi circuncisado, aquele que não foi. É até enfadonho ler essa carta. É enfadonho. Dando tanta importância a cortar o prepúcio. E tinha mais. Cortava, envolvia ali num paninho, num tipo uma gaze e guardava. Gente, na minha época guardava o pedacinho do umbigo da criança, o cordão umbilical. Aquilo fedia, guardava aquilo. Esquisito, né? E o povo judeu fazia, ou faz, não sei, com o prepúcio. Então, vieram circuncidar o menino, aqui está escrito circuncidar, tá?
mas a palavra é circuncisão. Então, e aí foram falar que ele se chamava Zacarias. Por quê? Era comum ter que colocar o nome do pai ou de alguém da linhagem daquela família. E respondendo Isabel, a sua mãe, disse: não, ele será chamado João, e não Zacarias, é João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Tinha aquele negócio de colocar o nome de alguém, daqueles parentes ali. Engraçado, agora eu estou pensando aqui, Jesus também, né? Ah, não, tinha. Jesus tinha, entre o povo judeu, tinha outro, sim. Era Jesus, acho que Jesus Bar Jonas, uma coisa assim, tinha Jesus, sim. Mas lá na genealogia, muito bem explicada pelo evangelista Mateus, não tem esse nome Jesus, não. Aqui eles vão cobrar da Maria, que ele tinha que se chamar Zacarias por causa da linhagem, né, familiar ali. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome, que João. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. Foram perguntar para Zacarias, porque essa questão ela vem até os dias de hoje. Quem vai lá no cartório registrar o filho é o homem, com essa desculpa de que a mulher está acamada, que está pós-parto, que ela não pode ir lá. Aí chega lá, o homem põe o nome que quiser. E cada nome esdrúxulo, cada nome esquisito que a gente vê por aí, né? Então, eles vão perguntar para ele: como que você quer que o seu filho se chame? E pedindo ele uma tabuinha de escrever. O que é uma tabuinha de escrever? Era tipo uma pedra sabão, que é fácil de modelar letras nelas, ou então tábua mesmo, madeira. Furava madeira para fazer as letras, para formar as palavras. Era tudo escrito de trás para frente, né? Acho que hoje já não é mais, não. Ou é só o árabe? Aí, sei lá, eu acho que aqui eu entrei em controvérsia, mas também não é isso que importa. A gente quer falar de João. Pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Porque ele já tinha dentro dele que tinha que ser João. Porque Gabriel, quando visita ele lá naquele templo, lá ele fala isso com ele. E eles se maravilharam, porque o anjo falou com ele. E logo a boca se lhe abriu. Obediência. Obedeceu ao anjo de Javé, chamado Gabriel. É a família El. Gabriel, Rafael, Uriel, Samuel, tudo com El. A família El. São os anjos criados por Javé, para servi-lo. Jean Valjean nos explica que Javé é como se fosse uma abelha rainha. E ela tem aquele monte de abelhas operárias em torno dele, de Javé, para obedecer às ordens dele. O que ele falar, está falado. Tem que obedecer às ordens dele. Então fica ali aquela colmeia com a abelha rainha e aquele monte de operários cumprindo as ordens. E tudo isso que a gente vê aqui era Javé que mandava fazer. Agora você vê. Vai lá e bota um homem mudo, 9 meses, ou mais, não sei quanto tempo ela levou para engravidar, porque aqui não fala, né?
E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Por que veio temor? Gente, a gente nota em várias passagens que o povo tinha ou tem medo. Medo. Porque, na verdade, esse cara que se diz Deus, chamado Jeová, Javé, Caguém, Caos, e por aí afora, Alá, né? Esse monte de nome que ele arrumou, Iavé, Javé, Jeová, ele metia medo. Quando falava dos feitos dele, todo mundo entrava em temor, porque ele mandava matar assim, a fio de espada e a fogo mesmo as pessoas que duvidassem dele, ou no caso, né, dos anjos dele, como foi aqui o caso de Gabriel, que João não duvidou de Gabriel. Essa era a função dele, ouvir os anjos lá dentro daquela cabine lá, que dizem que era assim, riquíssimo, hein? Tudo em ouro, em prata. Ele não duvidou, ele questionou. E ele nos ensina que somos livres pensadores. É um direito meu questionar. Allan Kardec tem uma frase fantástica que ele diz que a fé, ela deve ser raciocinada. Como que eu vou ter fé numa coisa que eu não entendo? Não entendo. Eu não consigo acionar a minha fé se eu não entender o que está acontecendo aquele fenômeno ali. Eu tenho que entender. E agora é época de entender tudo, vem tudo à tona. E a gente está aí com essa série de ensinamentos, com essas revelações todas. Existem padres, pastores fantásticos, mostrando esses trechos, estudiosos, até mesmo do ponto de vista científico, aliando a ciência à religião e à filosofia, formando esse tripé fantástico. De um lado a ciência, do outro a religião, e no outro a filosofia, e no topo a religião. Então nós precisamos raciocinar. E foi isso que Zacarias fez. Como que eu, com 90 anos, tendo uma mulher de 70, vou fazer um filho? Estou falando aqui a verdade, tá, gente? E eu falo mesmo. Então, eles entraram em grande temor. Todos esses feitos atemorizavam aquele povo. Atemorizavam. Ou nós temos hoje em púlpitos de igreja ameaças. Olha o fogo do inferno, olha o demônio, olha o Satanás, é o diabo. Para fazer medo. Vivemos com medo. Nós não temos aquela liberdade de acreditar em algo no mundo maior que nos ajuda, mas sem nos matar, sacrificar, bater, espoliar. O que eles fizeram com Jó, meu Deus, o livro de Jó é uma desgraça da primeira à última folha, o que Deus fez com ele, para testá-lo. Deus atendendo ao demônio. O demônio falou com Deus: Jó, acredita em você, porque você deu uma vida boa para ele. Ele é rico, ele tem muito gado, ele tem muitos filhos lindos e perfeitos, ele tem muitas fazendas, por isso que ele acredita em você. Quero ver Jó na desgraça. Aí Deus obedece o demônio e manda o demônio jogar desgraça. Ainda fala com ele: só não quero que mata ele, mas joga todas as desgraças. Jó perdeu um monte de filho, Jó perdeu as terras, Jó perdeu o gado, morreu todo o gado dele. E para completar,
esse demônio aí, ainda botou tipo uma lepra. Jó ficou putrefato da cabeça aos pés, com aquelas peles que se arrancavam, tudo isso para testá-lo, para ver se ele acabava com a fé dele nesse Deus. Maluco, maluco. É por isso que quem segue Jeová faz guerra. Aliás, é só Jeová não, né? Tem um monte de Jeová por aí que quando segue, matar. E todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com João. Desde criança, João já tinha essa índole de franqueza, de ser bravo contra a imoralidade. Então, Lucas encerra aqui dizendo que a mão do Senhor, ele foi enviado para falar sobre Jesus, para anunciar o Messias. Tá chegando o Messias. Tem uma frase dele que eu acho linda. Ele fala: endireitai as veredas, endireitai os caminhos para a chegada do Senhor. Foi o maior seguidor de Jesus. Ele é que, para mim, na minha concepção, foi o primeiro apóstolo de Jesus. Vamos à nossa frase? Misericórdia quero e não sacrifício. Quer sacrifício, não. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Misericórdia. E aí hoje eu quero falar um pouco dos idosos, já que estamos falando de Isabel e de Zacarias. O que está acontecendo com esses espíritos da luz que programam as nossas vidas e que agora deram para dementar todos os idosos? Gente, eu às vezes fico me perguntando, eu estou com 76 anos, sabe quando a gente começa assim, eu estou na cozinha, eu preciso ir no quarto pegar alguma coisa, ou na outra sala lá. No meio do caminho, eu esqueço o que eu vou pegar. Isso está acontecendo com muita gente. Hoje mesmo eu peguei um táxi, o motorista com 55 anos falou que ele já está esquecendo as coisas. Vocês já perceberam isso? Não só a demência, mas infelizmente o tal do Alzheimer. Meu Deus, que judiação, que humilhação. Pessoas guerreiras, pessoas que lutaram numa época dificílima, né? Época difícil, que tudo era custoso, não tinha transporte, não tinha escola, uma época que tinha que trabalhar na enxada, de sol a sol. E agora, nos dias atuais, essas pessoas estão recebendo um prêmio. Para mim, né? De ficarem dementadas. Quando eu falo dementada, não é doido não, tá, gente? A demência é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que a pessoa fica com a sua cabecinha vazia, indiferente às coisas à sua volta. Mas ela não tem um esquecimento parcial ou total igual quem tem o Alzheimer. É muito triste.
E eu incluo nessa situação do sacrifício. Por quê? Porque a pessoa lutar, às vezes uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa reta, que vive uma vida de luta. Essa luta, porque esse planeta aqui é um planeta de luta, de guerra. Por isso que tem até uma frase horrorosa, né? É preciso matar um leão todo dia. Eu acho essa frase horrorosa, que não precisa matar leão. Mas, metaforicamente falando, é se atracar com o leão para poder vencer aquele dia. Cadê Deus? Cadê os chamados anjos? Cadê os arcanjos? Cadê os espíritos de luz? Cadê os pretos velhos? Cadê as pretas velhas? Cadê? Cadê os apóstolos? Cadê os evangelistas? E aí também, me perdoa, eu amo Jesus. Mas eu tenho perguntado, cadê o Senhor Jesus? Cadê o Senhor? Que loucura! Que loucura! Nossos filhos têm filhos, precisam da gente para ficar com eles, para eles trabalharem, porque o sustento está muito difícil, e nós temos que conviver dentro de uma mesma casa, com um idoso com Alzheimer e uma criança que é completamente diferente. E a gente olha para aquele idoso e fala, gente, ele já foi, né, serelepe como essa criança, alegre, criativo, depois teve uma vida de luta, teve que estudar pouco porque tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a família, famílias muito grandes, atendendo a Jeová, crescei-vos e multiplicai-vos. Queremos muita gente no planeta para nos doar energia. Aí, na velhice, não tem mais energia, vai se apagando. Igual uma velhinha, quando vai chegando no fim, que aquela chama vai se apagando, 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 e não doa mais aquilo que eles querem. Comida, a nossa energia, que sai do nosso plasma sanguíneo e que eles sugam. Aí agora não interessa mais. Vocês já viram? Grandes médiums, grandes criaturas que deixaram um legado na sua família, deixaram um legado no seu estado, na sua cidade, no seu país. Agora estão lá, completamente estranhos. Estou convivendo com 2. O marido, a mãe e a minha irmã paraplégica. Ela está com demência. E os 2 com Alzheimer. Ela, minha mãe, mais adiantada, o neurologista me explicou dos 3 graus, né? Ela já está entrando no 3º grau. Meu marido está um pouco aquém, não está chegando aí no 3º grau. Mas é muito humilhante, é muito triste. E o neurologista me avisou, Regina, o parente ou a pessoa que cuida dessas pessoas fica mais doente do que eles. Eles não sabem de nada. Não sabe se tomou um banho, não sabe se almoçou, se não almoçou, se você der a comida, come, se não der, vai ficando sem comer. É um perigo. É um perigo cuidar. Estou passando apertada. Cadê misericórdia? Essa pessoa tem uma vida, uma velhice digna e uma morte digna. Por que tem que ser desse jeito? E tem casos que duram anos, anos, e a pessoa só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando. Eu conheci um casal que os 2, embaixo do mesmo teto, junto com os filhos, gente, era terrível ver aqueles 2, eles não falavam coisa com coisa, andavam de um lado para o outro, de um lado para o outro dentro de casa, com esse negócio chamado Alzheimer. Gente, cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia divina?
Cadê a misericórdia dos senhores do karma? Em colocar um karma tão terrível nas costas de uma família. Eu ainda tenho condição de ter uma boa cama, se precisar de móveis hospitalares, se precisar de um cuidador, eu tenho essa condição. E quem não tem, gente? Eu fico olhando a minha situação e pensando, gente, quem não tem? Até grade para a cama eu já comprei para evitar de cair. Como que essas pessoas vão fazer essas compras? Remédios caríssimos. Aí vem as ressonância magnética, aí vem as, como é que chama? Tomografia do não sei o quê, ultrassonografia não sei o quê, radiografia, exame disso, exame daquele, exame daquilo outro. Como que essas pessoas fazem? Eu já contei isso para vocês. Eu conheci uma assistida da casa onde eu era diretora desse setor assistencial, que eu sempre fui muito preocupada com a fome, com a miséria. Eu encontrei com ela na rua, falei, Geni, você tá sumida, Geni, vem cá me dar um abraço, tô com saudade de você. Falou, Dona Regina, eu tô numa luta, eles me chamavam de dona não, eles me chamavam de tia Regina. Ai, tia Regina, eu tô numa luta muito grande com meu marido, ele não levanta da cama mais, ele não dá conta de nada, ele não sabe o que é nada, e ele parou de engolir, ele não, paralisou aqui, a glote, a garganta. E para conseguir uma internação para ele, para poder colocar aquela sonda com aquela alimentação parental, é muito caro. E é claro, eu estou pelo SUS, mas o SUS está demorando demais a dar essa alimentação para ele. Sabe o que ela fez? Ela comprou uma mamadeira. Ela furou o bico da mamadeira assim mais furadinho e dava ele para ele alimentar. Ela sustentou ele até os últimos dias. Porque para ela ter aquela parafernália em casa, tinha que ter aquele aparelhinho que apita, fazer higiene todinha por causa de mosca, de insetos que se aproximam. A pessoa fica ali em cima da cama, né? O peso para poder mover aquela pessoa para lá e para cá também, para não dar escara. Muito difícil, gente. Para as funções do intestino, a pessoa começa, né, suas necessidades fisiológicas, fazer na cama, na roupa, aí você tem que ter uma máquina de lavar roupa, você tem que ter sabão, você tem que ter um desinfetante, você tem que ter um amaciante, é difícil demais, é difícil, que aperto, ele já desencarnou e ela ficou numa tristeza tão profunda, também nem sei se ela voltou lá para o centro, porque eu também naquela época saí, né, de lá, e saí de todos os outros também. Então, gente, misericórdia com os nossos idosos. O que é isso? Que demência! Gente, isso não é de agora, não, isso é antigo. Na minha época falava caduco. Sou fulano tá caduco, dona fulana tá caduca. Hoje tem nome de alemão, né? Chique. Então, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E não duvidem, não é só encarnado não, tá? Tá assim de desencarnado que Jesus está precisando chamar. Sim. Chamar essas pessoas à razão, esses espíritos à razão. Por que vocês estão batendo tanto na humanidade? Por quê? Olha aí que loucura que está agora com essa política podre. Estou aqui defendendo ninguém, não. Mas é uma política podre. Querendo usurpar, pegar a terra dos outros. Querendo judiar com uma pessoa que foi criada dentro daquelas terras e agora ela está sendo banida, separada dos seus filhos.
Gente, que coisa horrível. Eu vi no noticiário de que eles estão indo nas escolas pegar as crianças, sem os pais saberem. Onde já se viu isso, gente? Cadê o estatuto da criança, do adolescente? E o pior ainda, estão indo nas casas, pegam os pais, ou lá no trabalho. Quando a criança sai da escola, que ela chega em casa, ela não tem pai nem mãe. Ela fica ali jogada ao léu. Que loucura! Então, a gente precisa perguntar. Precisa. O que está acontecendo? Ah, Regina, mas é o apocalipse. Gente, isso acontece no planeta a vida inteira. Desde que esse planeta foi criado, que nós temos guerras, guerras, guerras e mais guerras. Um indivíduo cismando que ele é Deus. Gente, como está cheio de Deus por aí. Mas foi um exemplo vindo de onde? De lá para cá. O exemplo sempre vem de cima para baixo. Quem estuda o Velho Testamento sabe que os 3 primeiros livros, ele brota sangue, guerra, flagelo, torturas. O exemplo vem de cima para baixo. Uma religião criada e que depois ela cisma de queimar os profetas, que são as chamadas bruxas e os bruxos, queimar vivo. Como que pode, né, um padre, um cardeal, um sacerdote, igual Torquemada, que tinha prazer em olhar para uma fogueira e ver uma pessoa queimando vivo? Como que pode uma coisa dessa, gente? Como que pode um governante mandar entrar nas casas, nos trabalhos, tirar os pais e nem quer saber como que vai ser quando aquela criança chegar ali? Um Deus nos acuda, se não for os vizinhos ali do lado, como é que vai ficar essas crianças? E às vezes criança pequenininha, porque tem que colocar na creche, mas tem que trabalhar. Não sou a favor de sair do seu país e ir para o país dos outros, não sou. Mas se já foi, para que judiar? Põe a família inteira no avião e manda para o seu país de origem, não faz isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Isso tudo é sacrifício. Para gerar o quê? Medo. Era um país que não tinha medo de nada, imponente, imperador do mundo. Agora está lá, gerando um medo na população. E é o medo que alimenta. O medo cria uma substância. Está aí chegando um filme interessante com a Demi Moore. Chama A Substância. Não perca. Está chegando aí. Foi indicado ao Oscar. Foi indicado ao... Desculpa, gente. Foi indicado ao Globo de Ouro. Mas quem ganhou foi a nossa Fernandinha. Fernandinha Torres. Filha da Fernanda Montenegro, maravilhosa. Que deveria ter ganho também. Pelo papel dela. Importantíssimo no filme. Lindo. Ainda estamos aqui. Vamos ao nosso presente. Tudo isso que eu falei por causa de Jesus pedindo misericórdia. Gente, eu amei essa renda que eu ganhei. Eu ganhei essa renda verde. Olha esse tom de verde, que coisa mais bonita. O que eu fiz? Eu joguei um papel alumínio por baixo na garrafa, colei esse papel alumínio por baixo e joguei essa renda que eu ganhei com esses desenhos bonitos, tá vendo? Parece que são umas flores com os galhos. Ela é aberta, que você pode fazer de jarra. E isso aqui é bijuteria que eu ganho, pedraria que eu ganho. Pedraria não, né, gente? É sintético. Aí, tá vendo? Isso aqui era um broche que quebrou a minha
conhecida não quis consertar, deu para mim, eu tirei essas 3 tirinhas e colei aqui em cima, e preguei aqui em cima. Fica então o presente de hoje. Eu amo renda, e esse verde tá belíssimo, né? Então tá aí, gente, um presente para vocês, pode vir buscar. Vou repetir meu número, porque eu tô achando que tem muita gente que não tá entendendo, que eu estou dando de presente. É só vir buscar. Ou mandar buscar. Eu só não posso me comprometer em mandar, tá? 988370388. Liga para mim. Eu não saio, eu não tenho atividades, eu fico com o celular grudado em mim o dia inteiro. Marca comigo e vem buscar. Se você não quer essa, você pega outra, pega quanto você quiser. Eu tenho centenas, porque o artesanato é a minha salvação. Abaixo de Jesus. Salvação que eu estou falando, de não ter que entrar em calmante para enfrentar o dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Um beijo no seu coração.